Olá, amigos da TV Restinga, começando mais um Boteco Esporte Clube, diretamente do espaço GB Show de Bola. GB Show de Bola fica aqui na Avenida João Antônio da Silveira, 487, o telefone 3414-3377. Boteco Esporte Clube sempre com o apoio de Redmac Simeonato, com loja na Estrada do Barro Vermelho 275, o telefone de lá é 4020-4021, foodmania.com.br e Ciatur Transportes e Turismo. Hoje nós vamos ter um programa especial, eu tenho um convidado aqui que nós vamos falar sobre esporte, política, combate ao crack e muitos outros assuntos. Ele que é de uma comunidade, não é da Restinga, mas é da comunidade ninjitsu. É um imenso prazer. Obrigado, mano, pela tua presença aqui na Restinga, aqui no Boteco Esporte Clube. Seja bem-vindo antes de mais nada. Que isso, para mim é um prazer. Sempre fui muito bem recebido na Restinga. A comunidade é uma banda que há quase 20 anos mistura o batidão do baile funk com a guitarra do rock. Acho que a gente foi a primeira banda no planeta a fazer isso, assim, porque a gente sempre gostou de black music, sempre gostou muito de música negra, sempre gostou muito de funk. E quando a gente viu os primeiros baile funk carioca surgindo, a gente viu, pô, isso tem tudo a ver com o que a gente gosta, com o que a gente admira, assim, e trouxe essa cara do rock pra dentro do funk, assim, e por causa disso a gente já tocou na Europa, por causa disso a gente tocou o Brasil inteiro, a gente tem fãs aí espalhados, principalmente no Brasil, assim. Então, pra gente poder estar na comunidade, ainda mais na Restinga, né, pela escola de samba, por todo mundo, pela Roseli do Renascer, minha amiga, grande presença, que faz um trabalho show de bola aqui com a comunidade. Então, pra gente é um prazer poder estar aqui no Boteco e espero poder mandar bem aqui para ser convidado para voltar de novo. Olha aí. Bom, eu vou começar falando então sobre música. A comunidade lançou aí um DVD ao vivo, já fez alguns shows, tem participações especiais. Lucas teve participação do Chorão. Quero que tu me fale desse momento de vocês aí de DVD ao vivo, com todos esses sons maravilhosos que vocês têm. Como é que a banda vê esse momento? Bom, legal, né? A comunidade, justamente por misturar o rock com o funk, a gente teve uma fase da nossa vida que a gente era primeiro lugar em rádio mais popular como cidade, e primeiro lugar na Atlântida, a rádio mais rock, assim, mais rádio jovem, assim. E a gente sempre teve muito orgulho disso. Por uma série de questões, porque a música ela é muito cíclica, né? Hoje a gente não toca tanto nas rádios, mas a gente nunca deixou de fazer show, nunca deixou de fazer o que a gente gosta, que é estar perto das pessoas e se divertir fazendo show junto com a galera. Acho que esse é o segredo para quem quer se perpetuar, para quem quer continuar na estrada fazendo show. Então, a gente sentia a necessidade de fazer um trabalho ao vivo, de fazer um DVD ao vivo, assim, e sempre faltou uma ideia bacana. Então, no final do ano passado, a gente se deu conta que a gente tinha que fazer esse projeto, e a ideia surgiu justamente em gravar todos os sucessos da banda, ou quase todos os sucessos, e fazer algumas releituras de participações que tivessem a ver com a gente e que pudesse entrar para o projeto. A primeira delas foi o Chorão, que infelizmente não está mais aqui conosco. Chorão é um cara 1000 grau, um cara muito verdadeiro, e eu acho que assim, hoje, porque todo mundo tem medo das redes sociais, as pessoas às vezes têm medo de falar a verdade, porque às vezes tu pode te passar e pode ser destruído em 5 segundos na internet, né? E o Chorão é um dos poucos caras que não tava nem aí pra isso, um cara autêntico, um cara verdadeiro, e que nos deu a oportunidade de estar junto com a gente, onde a gente gravou Tudo Que Ela Gosta, uma música do Charlie Brown, que ficou muito legal. Além disso, Papas da Língua, Com Ela Vai Passar, que é uma música que o Serginho e o Léo fizeram pra mim, pra comunidade, então... Já foi no próprio disco do Papas, já foi sensacional. É isso aí, então a gente diz, pô, se fizeram uma música pra gente, não tem como nós não convidar vocês pra vir participar do DVD. O Educar, com De Fala, com Popozuda, que é um som que tem tudo a ver com comunidade. O Educar produziu o nosso primeiro disco, se influenciou por comunidade e fez Popozuda, que acho que é o maior hit do Educar, é Popozuda. Então a gente gravou com ele o X,
né, que é um dos ícones do hip hop brasileiro, com os Mano e as Mina, onde a gente fez uma versão orgânica com banda, uma versão bem pesada, assim, e o Benegão com funk até o caroço, porque também o Benegão, além do Planet Hemp, ele tinha uma banda chamada Funk Funkers lá nos anos 90, que era uma banda que a gente não conhecia, mas que misturava o baile funk com o rock também, e a gente foi se conhecer justamente quando a comunidade ganhou um clipe de ouro da MTV, e eles estavam concorrendo com uma música que tinha a ver com a gente, assim, e não rolou uma competitividade, bem pelo contrário, a gente ficou espantado pela sintonia que existia entre todo mundo, e desde ali virou um parceiro. Ele diz que ele morou 6 meses na minha casa quando a gente lançou o segundo disco, no Bonfim, em Porto Alegre. Ele disse que foi a despedida de solteiro dele, mas isso faz tempo, na época que a gente era mais novo e mais ligeiro na noite em relação a tudo isso, né? Mano, e, bom, a comunidade ela surgiu no momento que teve uma levada muito boa. Acústicos Valvulados, Papas da Língua, teve logo Ultraman. Foi uma levada, uma safra incrível do rock gaúcho. E agora a gente tá vendo isso de novo, né? Porque teve Vera Louca, tem a Melody aí, tem várias outras bandas que estão surgindo. Tu acha que é um bom momento de novo que a gente vai ter agora para novas bandas, pro rock gaúcho que tá surgindo? Acho que sim, né? A própria Fresno, assim, depois dessa geração, foi uma banda que soube se aproveitar muito bem da internet, soube divulgar bastante o seu trabalho. E eu acho que quando a gente é bom, quando a gente faz música verdadeira, né? E ser bom pra mim tá muito ligado a tu fazer algo que tu gosta, que tu te identifica, que tu mostra a verdade. Tu convence mais fácil as pessoas, tu não tem que contar uma história, tu não tem que vestir um personagem. E essa autenticidade eu acho que ela tem tudo a ver com o rock, né? Eu sempre digo assim, eu acho que o rock precisa ter atitude, sabe? Tem muita banda de rock aí que não tem atitude. A Tati Quebra-Barraco é muito mais rock, o Catra é muito mais rock do que muita banda que se diz rock, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que ter personalidade, a gente tem que passar esse sentimento para as pessoas, porque eu acho que é isso que marca, é isso que fica, assim. E a comunidade, ela sempre teve uma linguagem peculiar, ácida, politicamente incorreta, onde a gente divertia as pessoas, e independente do que vai acontecer, independente do que aconteceu com as nossas vidas, é um patrimônio nosso adquirido, assim. A gente não mistura as coisas. Tu nunca vai me ver fazendo um discurso político no meio de um show meu para me aproveitar. Bem pelo contrário, eu acho que as pessoas que pagam para ir no meu show, elas estão lá para se divertir, estão lá para fazer festa, elas não querem um debate político. As pessoas que querem debater politicamente comigo vão me procurar ou vão conversar comigo sobre isso. Então, acabar com essa pecha de sempre estar se aproveitando das coisas. Tem muito fã da comunidade que não conhece o teu lado político. Muito, e eu acho legal isso, assim, porque eu nunca vou forçar a barra, sabe? Eu acho que o melhor jeito de eu fazer política na conjuntura atual do país é não fazer, porque eu vou fazer um show, tá? O cara paga pra me ver. Se ele sabe que eu sou deputado, por exemplo, depois do show ele vai pensar assim, pô, o Mano Chance continua sendo o mesmo. Ele veio aqui, fez o show dele, não veio me dar nenhum papinho pra me convencer do trabalho dele. Claro que se esse cara for no meu camarim e disser, mano, o que tu acha de fazer isso, eu vou atender ele prontamente, né? Mas eu acho que o melhor jeito de fazer é não se aproveitar das coisas, porque o político tem muito essa pecha de querer se aproveitar o tempo inteiro, de ser o papagaio de pirata, de estar sempre atrás, de estar sempre querendo aparecer nas fotos, assim. E eu acho que isso não é legal, acho que isso não constrói nada, bem pelo contrário, só parece que todo mundo é igual, que todo mundo quer se aproveitar de tudo, quando não tem que ser assim, no meu modo de ver, né? Me fala uma coisa, tu teve a banda inteira, assim, falando pela banda inteira, teve algum medo, algum receio de quando foram criadas aquelas músicas como Ejaculação Precoce? Não, teve algum medo, assim, pô, será que essa galera não vai rejeitar isso aí? Será que a gente não vai ter algum problema? Ou foi numa boa? Não, o único cara que teve medo quando a gente criou o rap da Ejaculação Precoce foi o meu produtor, porque a música é em homenagem a ele. Nunca teve esse problema. Não, é porque eu acho assim, ó, a primeira música que eu escrevi foi Detetive,
já era uma música divertida. Depois veio Merda de Bar, Analfabeto, Rap do Trago. Então a gente criou uma história que era desbocada, que era divertida, que era para entrar no clima da galera, entendeu? Então, e começou a fazer sucesso direto, assim. Então a gente sentiu necessidade de não querer, agora nós temos que mudar porque a gente agora tá fazendo sucesso. Não, a gente entendeu que aquela espontaneidade ela era fundamental para construir uma história da banda e que a gente tinha que continuar sempre com esse norte, assim, independente do que a gente for fazer, né? Se tu for ver, por exemplo, Chuva nas Calcinhas, Tempestade nas Cuecas é uma música que eu fiz depois que eu me elegi, para mostrar para as pessoas que a comunidade não ia mudar porque eu tinha virado deputado ou porque qualquer outra atividade que eu poderia fazer não pode influenciar o que a gente tem muito carinho, né? Eu acho assim, todos da comunidade têm muito carinho pela nossa história, pelo que a gente faz, e a gente tem muito orgulho da nossa história e muito orgulho de poder falar com todo mundo, de entrar na periferia, de ir no cara que tem mais grana. Então, quando a gente consegue, eu acho que ir para todos os lados e mostrar que a gente continua sendo verdadeiro, isso constrói, isso mostra uma relevância artística positiva. E o Brasil é isso, entendeu? Se a gente for pensar assim, principalmente o samba, o hip hop, o funk, vieram da periferia e hoje nós somos a 4ª música mais consumida do planeta e quem influenciou a bossa nova, que de certa forma é uma das coisas mais consumidas mundialmente, foi esse som da periferia, foi o samba, foi a brasilidade. Então a gente tem que ter muito orgulho disso e não tem que ter preconceito, né? Eu sempre tive uma relação ótima com toda a galera, tava aqui também o Renan da Olho de Jack, que poxa, que é um cara que sempre foi talentosíssimo, um cara gente finíssima e quanto mais parceiros a gente fizer na música, mais legal vai ser a tua trajetória. Assim, eu sempre pensei assim, acho que o músico ele não pode ter preconceito principalmente com a música, porque se tu tiver preconceito, tu vai estar diminuindo o teu leque de informação. E diminuindo o teu leque de informação, tu tem muito menos condições de ser ousado, de ser criativo, sabe? Quando a gente misturou o baile funk com o rock, não foi pensando assim, agora nós vamos fazer uma forma de sucesso, as pessoas vão entender, nós vamos dominar tudo. Não, a gente fez porque a gente gostava e porque a gente entendia que era importante trazer aquele espírito de comunidade para dentro da comunidade ninjitsu. E muita gente assim pensava, mas tem gente que vai ser preconceituoso com vocês porque vocês são uma banda de rock ou vocês são um grupo de funk. Não, a gente é uma comunidade que faz música, a gente não quer ter um rótulo, entendeu? E o legal é o seguinte, as pessoas que nos ouviram, o crítico vai fazer lá a teoria dele, vai dizer que é isso, que não é isso, mas as pessoas que nos ouviram sempre curtiram a comunidade, as letras, a história de ter o batidão dançante para que as meninas pudessem dançar e a guitarra do rock para os manos pularem. Então sempre foi uma coisa universal e nunca a gente se preocupou com preconceito, até porque as pessoas que têm preconceito em relação a alguma coisa, elas não esperam nada de ti, e quando tu te apresenta e mostra que tu é verdadeiro, que tu faz um som de qualidade, tu chama muito mais atenção do cara que daqui a pouco tá esperando o melhor show do mundo. Então a gente sempre foi muito feliz e é muito feliz, continua curtindo muito o palco, e eu acho que isso é fundamental para qualquer um que está começando, para quem tem quase 20 anos de estrada como a gente. Beleza. Pra fechar esse papo, esse bloco sobre música aqui, o que tu acha desse também da nova levada do funk que tem aí o MC Naldo, a MC Anitta com um funk mais light, uma coisa mais leve? O que tu acha desse tipo de som também? Cara, eu gosto, eu respeito, assim, eu gosto do funk melody, que é o funk com melodia, sabe? Mas eu gosto muito mais de montagem, eu gosto muito mais do funk nervoso, digamos assim, mas é a minha opção pessoal. Agora, daqui a pouco o cara, né, eu acho que assim, o Naldo é um cara
que se preocupa muito com a postura de palco, em estar sempre estudando técnica vocal, em estar sempre construindo todo um trabalho. Pro funk isso é muito positivo, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, o funk é o cara ali, o cara pega um sampler, o cara bota um batidão e sai mandando a rima ali, não tem muita estrutura. Mas pra mim o mais legal do funk é isso. Na Europa, o baile funk é considerado uma das vertentes da música eletrônica, sabe? É um estilo de eletro, que é um estilo, digamos assim, muito respeitado e muito tocado pelos DJs, entendeu? Então, essa batida e do jeito que ela é feita, assim, a gente já teve a oportunidade de ver vários DJs, assim, e não só o Edgar, o Sandrinho, os DJ top hoje de funk, mas eu me lembro uma vez que eu vi um baile funk na praia, que o cara tinha 2 MD, e era um negócio muito louco, assim, porque tinha 2 MD, em cada MD tinha um disquinho de MD, e ele tinha uns 50 loop em cada DVD, e o cara sabia de cor o que tinha em cada loop, e ficava mixando ao vivo com os 2 MD, sem mixer, sem nada aquilo, e fazendo um som de primeira linha, assim. Então eu acho que, assim, pra mim o mais legal do funk é o tirar o leite de pedra, é tu construir uma sonoridade única, referenciada no mundo inteiro, com pouca estrutura, com pouco recurso, mas com muita criatividade, com muita autenticidade. É isso aí, o cara tem propriedade pra falar, a comunidade ninjitsu aí já tá há quantos anos de carreira, mano? 18 anos, 18 anos aí, quase já 20 anos de carreira, desde o tempo de Detetive. Detetive foi lançado na Pop Rock em 96, não? Na época Pop Rock que era Felusp, não era nem Pop Rock ainda. O Mauro Borba lançou na Pop Rock, mesmo, som, e desde mesmo, lá essa banda que a gente conhece. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais com o Mano sobre política e sobre futebol. Valeu, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, gauchada, estamos aqui com o programa Tradição e Cultura na TV Restinga. Pros que andam perguntando daquelas velhas milongas, destinedos e candongas, aonde eu não cruzo mais, vou apiar do meu cavalo, vou esbarrar no baldrame, manda afinar esse arame que hoje a milonga sai. Dá um machaque no recalque, dá um coice nessa lambança, avisa pra vizinhança que o velho taura voltou. Casca grossa resinguento, unha suja gadeiudo, num milongão sem estudo que nunca ninguém floreou. Pra fazer milonga buena, daquelas de antigamente, eu tiro lascas da ideia que a véia vem pro Boteco Esporte Clube de volta aqui no GB Show de Bola, sempre com o apoio de Redmac Simeonato, foodmania.com.br e Ciatur Transportes e Turismo. Nós batemos um papo sobre a banda, sobre a carreira musical do Mano, e o Mano todo mundo sabe que é colorado, é conselheiro do Inter, e eu quero que tu fale o que tu acha desse momento, desse primeiro semestre que o Dunga já teve aí, o que tu acha do trabalho dele, como é que tu tá vendo esse desenvolvimento? Acho que o Dunga primeiro caiu como uma luva no Inter, né? Porque muita gente criticou muito o Inter o ano passado, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco tolerante com o próprio Inter. Para mim, o Inter viveu uma ressaca o ano passado de ter ganho muito, de ter ganho tudo, de ter sido campeão de tudo. E para mim o Luigi é um cara muito honesto, um cara muito correto. É o cara perfeito para estar comandando o Inter nesse momento, no momento de obras, no momento que a gente precisa justamente assim de uma gestão de qualidade, de uma prestação de contas, de uma transparência, né? O Dunga, ele traz a disciplina e traz o reconhecimento dos atletas em relação ao trabalho dele, a trajetória dele. Acho que um dos grandes acertos que não são tão
difundidos, assim, que o pessoal não fala tanto nos botecos, né? Que nós temos aí 200 milhões de treinadores da seleção espalhados pelo país. É a questão da preparação física. O Inter deixou embora pro Corinthians, para mim, o melhor preparador físico do país, que é o Fábio Maceridian. Se a gente vai ver o Corinthians do ano passado, é um time que não tinha grandes craques, mas tinha sangue nos olhos, né? Era um time que corria demais, e lembrava muito aquele Inter da Libertadores de 2006, que era um time que corria muito mais do que os outros e por isso foi campeão da Libertadores e ganhou do Barcelona no Mundial. Então, com a chegada do Paixão de novo, né, o Inter começou a ter mais força, começou fisicamente a suportar mais os jogos. Era triste de ver no final do segundo tempo, o Inter já estava caído no chão ano passado. E hoje, mesmo com um time mais experiente, que tem vários jogadores acima de 30, tu vê que o pessoal está suportando mais. Por quê? Porque tem um preparador físico que é referência, que é tão bom, que é top, assim como o Fábio Maceridian, que é o Paulo Paixão. A experiência do Paulo Paixão, mais a experiência do Dunga, mais esse respeito que os atletas têm, harmonizou o grupo, criou um grupo. O Furlan já está voltando a jogar o futebol que fez com que ele tivesse sido contratado para o Inter. O D'Alessandro está focado. Eu acho que o Inter vai sentir muita falta do Moledo. Não porque o Moledo era um exímio jogador, mas porque era o vigor físico na zaga. Nós temos um time muito experiente. E tu jogar com o Índio e com o Juan, vai dar certo. Não é que não vai dar certo, mas a questão é o seguinte: os dois têm que estar na ponta dos cascos. Um jogador com mais experiência, ele demora mais para chegar na plenitude da forma, para ter ritmo de jogo. Então qualquer cartão amarelo, qualquer lesãozinha, qualquer coisa, faz com que o cara tenha que jogar 2, 3 partidas, 4 partidas. E então essa perda de tempo que tu não tem tanto com um atleta mais novo, com um atleta que tem mais vigor físico. Até porque o Inter tem, agora tu falou, o Inter tem a defesa inteira, né? O Kleber também já todos tem mais acima de 30, de 30, o né? Gabriel tem mais de 30, se não me engano. Todos têm, os 4 têm. Então isso torna, até a gente tá falando aqui, o Inter ganhou do Vasco, mas sofreu 3 gols aí, né? Sofreu, mas eu acho o seguinte, ó, o Vasco teve 3 chances de gol. Foi aquele dia que, assim, o Inter jogou bem, não é assim, e o Vasco fez gols no 2-0, no 4-2, então o jogo, em nenhum momento empatou o jogo, o Inter dominou muito bem, e claro, que sirva de lição para ter um pouco mais de atenção, né, mas eu acho que ali tu já vê um aguerrimento, tu já vê uma cara de time, coisa que esse ano a gente evoluiu muito mais em construir um time de futebol. Tem que buscar reforços, claro que tem, mas o elenco, o time titular do Inter é muito bom. Damião, para mim, pela humildade dele, por ser um jogador completo, e agora o Dunga tá ensinando ele a jogar fora da área, é um dos centroavantes mais completos do Brasil. Se tu for ver assim, tu quer contratar o Fred ou o Damião, não é porque ele tá no Inter, eu acho o Damião mais bola do que o Fred, mesmo não estando na melhor fase dele. É um cara assim, ó, que teve na várzea. Isso é importante falar em relação ao Damião, que é um cara que teve na várzea e já pensou assim, ó, poxa, eu não vou mais ter oportunidade de ser um atleta de ponta, né? Virou cimento ali, sabe? Mexeu na brita e teve oportunidade. E agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. Eu acho que ele é um baita de um exemplo de atleta no Brasil, pelas dificuldades que ele passou e por ter se desenvolvido tão rápido e ao mesmo tempo continuar humilde, continuar com os pezinhos no chão. Então, a gente tem um grupo de atletas de verdade que tem prazer e que vestem a camiseta do Inter e sabem o peso dessa camiseta. Então, nesse sentido, eu estou bem tranquilo e confiante. Vamos ver, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil aí, mas, né, mesmo não jogando em casa, porque se tu for ver Cruzeiro, Atlético Mineiro, todos os times que não tiveram suas sedes próprias jogando no Brasileirão tiveram dificuldades. Se o Inter não tivesse perdido aquele jogo, que para mim foi o jogo tragédia contra o Bahia, ele estaria entre os primeiros, só não estaria na frente do Botafogo hoje no Campeonato Brasileiro. Sim. E tu acha que
por essa questão do Inter não ter um estádio em Porto Alegre, ter que viajar para Caxias, agora está se vendo a questão do Vale dos Sinos ali de Novo Hamburgo, mas ainda assim não é em casa. Tu acha que o Inter, o Dunga teria que priorizar a questão de Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, já que a Copa do Brasil vai até o final do ano também, ou ter que entrar rasgando nos dois e o que der certo melhor? Cara, essa coisa, eu acho assim, atleta profissional que se cuida, que treina direito, que na folga usa a folga para se recuperar, ele pode jogar de quarta a domingo, sabe? Eu não vejo problema nisso, tem que dar prioridade para as duas. Faz tanto tempo que o Inter não joga a Copa do Brasil, porque se acostumou só a jogar Libertadores, que ele tem que saber valorizar, entendeu? Agora o Campeonato Brasileiro a gente sabe como ele é difícil e o Inter nos últimos anos sempre é um dos favoritos do campeonato, então tem que jogar a full nas duas competições. Eu acho que não dá para escolher competição, cada jogo é uma decisão e independente de viajar 50 km ou 150 km, acho que o que falta é aquele espírito da torcida sempre junto, de estar todo mundo que se conhece o ambiente. Eu acho que isso faz falta, mas a gente também já está preparado nesse sentido. Eu acho que o Dunga, a comissão técnica, a direção, já vem trabalhando a importância de saber valorizar e agradecer até a todo mundo de Caxias que fez de tudo para que o Inter estivesse no centenário. Então, seja no centenário, nos grandes jogos, seja em Novo Hamburgo, o Inter está bem, tá no Rio Grande do Sul. Então, estando no Rio Grande do Sul, tá em casa. Não tem aquele cacuete de casa que faz falta um pouquinho, mas o que tem é que jogar com espírito de mandante, dentro de casa e fora de casa, para aproveitar, né, esses pontos que daqui a pouco não seriam tão importantes, mas esse ano são fundamentais. O Inter tem que jogar fora de casa com a mesma mentalidade e aproveitar isso para, quem sabe, transformar um revés em algo positivo, em algo que vai ajudar o Inter a ser campeão brasileiro. Claro. O Inter contratou o Jorge Henrique, Alan Patrick, fala-se em Júlio Batista, falou-se hoje até em Michael Swell, mas até o momento foi aí o Alan Patrick e o Jorge Henrique. Falta mais alguém? Quem que falta? O que falta? Ou tu acha que, como tá hoje, o Inter tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro? Acho que falta um zagueiro de vigor físico. Jorge Henrique, para mim, é uma excelente contratação, porque desde que o Tyson foi embora, o Inter não tem um jogador de velocidade, né? O Dagoberto, quando veio para cá, já não era mais aquele mesmo jogador de velocidade, e acho que por isso ele não deu tão certo no Inter, porque o Inter contratou ele com uma expectativa e ele já não era mais, não tinha mais a mesma velocidade quando ele tinha no começo da carreira. Jorge Henrique é um jogador leve, é um jogador rápido, e a gente precisa dessa jogada de contra-ataque, dessa jogada de velocidade. Claro que se puder vir um meia para vestir a camisa e jogar ao lado do Alessandro, é importante. Se o Damião ficar, nós estamos bem de atacante, entendeu? Agora, se o Damião não ficar e puder trazer o Nilmar de volta, que para mim é um jogador diferenciado, é um jogador que é muito inteligente e muito veloz, e que, para mim, se o Nilmar viesse pro Inter, ele seria titular da seleção brasileira no lado do Hulk na Copa do Mundo. Porque tu imagina tu jogar com Oscar, Nilmar e Neymar e com centroavante. Imagina a velocidade que não ia dar pro time, né? Mas não sei se... E o centroavante para mim seria o Damião. Não sei se é porque eu sou colorado demais. Não, o Damião, tu falou muito da humildade dele, e a gente tem que ressaltar que o Damião, como tu disse, ele veio da várzea, e o professor dele foi o Ortiz, do futsal, que, para quem é colorado mesmo, para quem é gremista, que acompanhou o Damião desde que ele chegou do Inter, tem uma diferença, né? Ele passou, depois depois daquela Libertadores de 2010, ele passou a aprimorar a qualidade técnica, virou um driblador, virou um cara que fez lá gol de bicicleta. Então, Lambreta, né? Na seleção brasileira, acho que foi um dos lances mais antológicos dos últimos tempos, é aquela Lambreta que ele quase fez o gol ainda. Então o Damião é um cara que realmente tem que se dar valor, porque tem essa humildade que o Mano fala, né? De ser um jogador que se reconhece que tem que melhorar sempre. Não teve uma fase boa, ele não teve uma fase boa por causa das lesões, mas está de volta e vai continuar sendo artilheiro do Inter, né? Eu acho que um time que tem o D'Alessandro
tá? Ele tem que jogar com pivô. Por isso que o Alexandro não deu certo no Inter. O Alexandro não sabe jogar de costas pro gol, não sabe segurar a bola para compactar o meio-campo e para fazer essa ponte entre o meio-campo. Então, tu tem um Damião, tu tem um Furlan, que também é um jogador de exceção, que prende a bola, que traz o meio-campo junto. É uma pena que foi um negócio de ocasião que o Fred não pôde ficar, porque esse quarteto ia dar o que falar no Campeonato Brasileiro. Né? Vamos ver quem vai ser o substituto do Fred. Acho que o Fabrício já deu conta do recado. A gente pode esperar um pouco mais, mas não pode botar toda a responsabilidade em cima dele, até porque eu falei isso antes do jogo numa rádio. Jogar com o Fabrício e com o Kleber me lembra muito a época do Jorge Wagner e do Alex. Exatamente. Que é quando tu tem dois caras que sabem jogar e que estão acostumados a jogar na lateral esquerda, mas que podem fazer o papel do meio-campo, e que um tem que ficar revezando com o outro para sobrar mais fôlego e até para confundir o adversário. Se o Inter souber trabalhar isso bem, a gente vai ter uma opção. E se tu for ver dos 5 gols que o Inter fez, 4 vieram pelo lado esquerdo. Então mostra que, de certa forma, que o Inter, voltando às raízes de 2006 lá, e se souber explorar muito bem isso, pode dar certo e pode arrumar em casa mesmo a solução para o problema da substituição do Fred. Agora, como conselheiro, como torcedor, agora foi até fechado ali a Avenida Beira-Rio para dedicar toda a atenção às obras. Como é que o Colorado tá hoje, assim, na questão da expectativa de ver o estádio? Porque o estádio quem passa vê ali que os anéis estão sendo levantados, cada dia tá mais pronta a obra. Como é que tu, como Colorado, vê essa ansiedade do estádio novo? Daí não é conselheiro, não é dirigente, não é torcedor, entendeu? É a gente que vai todo final de semana no estádio, sente muito a falta, parece que perde o cacuete. É difícil de tu ver a televisão, por mais que eu goste dos câmeras. Quando a gente vê TV pela TV, quando a gente vê futebol pela TV, a gente tá vendo o olhar do câmera, não tá vendo o que acontece sem bola, a gente não tá podendo analisar como quem tá acostumado aí no estádio pode analisar uma partida de futebol. Mas como torcedor eu tô ansiosíssimo. Meu filho, né, eu além de ser colorado tenho pontaria, porque o meu filho nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores, né? 18 de agosto de 2010. Então agora, 18 de agosto, ele faz 3 anos e agora ele já tá entendendo o futebol, assim, né? Ele prefere ficar vendo desenho, brincando lá com os brinquedos dele. Já torce. Não, mas é assim, ó, gol do Brasil, agora na Copa das Confederações, é só gol do Inter, né? E daí, quando eu grito gol, ele vai comemorar gol do Inter, papai. E daí ele já sabe que na hora do gol tem que dar um abraço, tem que dar um beijo no papai, assim. Então, pra mim, a expectativa dobrada, porque o meu filho não vai em nenhum estádio do mundo antes de pisar no Beira-Rio, né? Então, eu tô contando as horas pra reinauguração do Beira-Rio, pra levar o meu filho, pra ele ter o mesmo impacto que eu tive lá quando meu pai me levou no Beira-Rio pela primeira vez na minha vida, que eu acho que é inesquecível. E agora que ele já entende, né? E eu já disse que vou dar pipoca, vou dar cachorro-quente, vou dar tudo, que lá no Inter tem tudo, tem bala, tem tudo, pra ele começar a construir essa relação aí com o pai, porque eu adoro a rivalidade, assim, mas eu acho que pro bem da família, e ainda mais do jeito que a vida tá tão corrida hoje, um filho de um pai que é torcedor fanático de um clube tem que torcer pro mesmo clube que o seu pai, independente de ser gremista ou colorado, porque muitas vezes eu passo uma semana sem falar com meu pai na correria, mas quando tá dando jogo, a gente se liga, a gente tá falando, a gente vai no estádio junto. Eu faço questão de até hoje ir ao estádio junto com o pai, porque ali a gente tá comentando junto, porque o coração dele já não é mais o mesmo, então também velho, segura aí, baixa a bola, porque é só um jogo de futebol. Mas entendeu? Tem que ter, aqui no Rio Grande do Sul tem que ter essa confraternização de pai e filho nos estádios, não adianta. Tem que ter, cara, e eu acho assim, a rivalidade é o que faz a nossa grandeza, né?
Quem é que não tem um melhor amigo que torce, um pai ou um próprio filho, muitas vezes, que torce pro time contrário? Então, pô, tu ficar brigando por nada, tu ficar provocando um com o outro, não, acho que as torcidas, elas são o maior patrimônio de um clube de futebol. Pra gente ver qual é a melhor torcida, a gente tem que ver quem é que arrecada mais brinquedo, quem é que consegue mais agasalho, quem é que faz um Natal melhor, né? Então é essa rivalidade sadia que tem que ser potencializada por nós que falamos de futebol, por nós que de certa forma estamos aqui sempre falando de Inter e Grêmio. Eu faço questão de sempre dizer isso. Olha, o nosso patrimônio tem a ver com as torcidas organizadas, e muita gente é contra a torcida organizada. Como é que eu vou ser contra a torcida que incentiva o tempo inteiro o meu time? Eu vou ser a favor daquele cara que sai do jogo aos 30 do segundo tempo para não pegar engarrafamento? Ou daquele cara que, se o time não tá jogando bem, começa a vaiar? Eu não posso ser a favor desse cara. Eu tenho que ser a favor de quem é apaixonado, de quem tá levando, né, essa paixão do Inter à frente, assim. O show que a Popular faz dentro do Beira-Rio ou dentro do estádio que for, é algo que oxigena o futebol, é algo que tem a ver hoje com a nossa cultura, com a nossa tradição de ir lá cantar junto com as músicas que a Popular faz, assim, e a gente tem que ter orgulho disso. E não é porque meia dúzia estão ali e fazem alguma coisa errada que a gente vai perder o mérito, que a gente vai perder o que mais tem de precioso, que é uma torcida vibrante, que é uma torcida aguerrida, que leva o time pra frente, né? Bom, falei com o músico Mano Changes, falei com o Colorado, e depois do intervalo eu quero falar com o deputado Mano Changes. Voltamos daqui a pouco. Boa. Redmac na Restinga aí, gente! É gente de casa, é gente da Tinga, é gente nossa, amizade antiga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. A casa da sua casa, Redmac na Restinga. Ofertas de inauguração, aproveite a ocasião. Ofertas arrasa quarteirão, Restinga do meu coração. Redmac na Restinga, é gente de casa. Redmac Simeonato, Estrada Barro Vermelho 275. Venha conhecer e aproveitar. Boteco Esporte Clube de volta aqui com um programa especial. Nosso convidado Mano Changes, a gente falou sobre futebol, falou sobre música, e eu quero falar com ele sobre política. O Mano é deputado federal da Assembleia Estadual, desculpa. Eu chego lá. Já ele vai chegar lá. E assim, antes de eu começar a conversar com o Mano, a TV Restinga, ela não é uma TV partidária, mas eu queria fazer um elogio público aqui ao Mano, porque o Mano é um cara que veio do rock, veio do funk, tem as letras dele, mas quando ele entrou na política, ele passou a estudar aquilo que ele estava fazendo. E eu falei fora do ar e falo aqui também que eu ouvi entrevistas do Mano falando sobre o combate ao crack, e é um cara que fala com propriedade. Ele foi atrás, ele se informou, ele estudou, e por isso até que eu pedi para ele vir aqui hoje, porque a Restinga é uma comunidade que é um foco do crack, de todas as drogas, mas o crack hoje em dia principalmente. E eu queria que tu falasse um pouco sobre o seminário que teve, sobre tudo isso que todo esse estudo que tu tem, esse trabalho que tu tem em combate ao crack, primeiramente, Mano. Tá, há uns 5 anos eu sou voluntário nessa luta, né? Porque eu acho assim, pra te entender o que tá acontecendo, tu tem que ter humildade de capacitar, né? Entender por que o crack é uma epidemia. A nossa geração conheceu a cocaína como fundo do poço, assim. Eu tenho vários amigos que se deram mal por causa disso. E por que o crack é tão mais devastador que a cocaína? Primeiro porque ele é absorvido 180 vezes mais rápido. Em 10 segundos ele chega no ápice do efeito que vai proporcionar no teu corpo, e daí 1, 2, 3 minutos depois abre-se um buraco de depressão, e a única coisa que tampa por mais 10, 20, 30 segundos aquele buraco de depressão é mais uma pedra de crack. Então aí a gente começa a mostrar assim, bom, o crack não gera prazer, o crack gera depressão, né? Hoje a violência gerada pelo crack gera muitas mortes no nosso país. Por que isso? Não é overdose, né? 8% das mortes do crack estão ligadas à overdose.
O resto é ligado à violência, porque pelo comportamento desse usuário. O grande problema do crack é a banalização da vida e da violência. Esse cara está depressivo, não existe nenhuma substância química conhecida pelo homem que vai amenizar essa fissura, então é algo que vicia muito rápido, porque absorve muito rápido, em 80% dos casos vicia na primeira vez, e para desintoxicar esse cara é muito difícil, tem que trabalhar, a família inteira tem que entender que não foi só o cara que usou o crack que adoeceu, a família inteira tem que se preparar para enfrentar aquilo, sabe? Então é muito difícil de trazer de volta e muito fácil do cara entrar nessa. Então o que eu fiz? Primeiro eu vou estudar, vou entender por que o crack é uma epidemia para poder provar para as pessoas que o crack é uma roubada. Então a gente estudou a história do crack, né? Viu que o próprio tráfico de drogas no Rio de Janeiro era contra o crack. Né? E esse é o maior indício que a gente tem de que o crack é uma epidemia, porque quando o próprio tráfico é contra o crack, mesmo assim ele vira epidemia numa cidade como o Rio de Janeiro, é porque ele é incontrolável, é porque não tem como tu controlar isso. E por que o crack, e por que o tráfico de drogas era contra o crack no Rio? Porque eles chegaram à conclusão que ia matar o cliente deles muito rápido e que não ia ser um bom negócio para a boca. Porque o viciado, sem querer te interromper, o viciado, ele hoje ele precisa de quantas pedras por dia para se manter o vício? Cara, chega a fumar 30 pedras por dia. Então o único jeito é roubando. Isso dá 150 conto por dia, R$4.500 por mês. E esse cara vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, vai trocar tudo que ele tiver em casa e vai pra rua e vai gerar violência. Então é muito rápido, é instantâneo e é muito triste, assim, porque a gente tá vendo essa realidade. E, o crack tá desde 89 no Brasil. Né? Em 1990, o Racionais MC já dizia que o crack era uma epidemia. Quando é que a sociedade foi se dar conta que o crack era uma epidemia? Depois dos anos 2000, ou seja, enquanto era droga de pobre, enquanto era droga da periferia, ninguém diagnosticou o crack como sendo uma epidemia. Então o que eu faço? Trabalho a prevenção. Eu vou nas escolas, já vim várias vezes aqui na Restinga e sou voluntário, faço isso no Brasil inteiro com o maior prazer, onde eu provo, né, a gente passa essas informações e eu faço a gurizada fazer poesias falando mal do crack. No final eu recolho essas poesias e faço um rap, né, que o refrão é diga não à violência, diga não à alienação, numa escola divertida a gente aprende um montão. Já falei com 500 mil de jovens do Brasil inteiro, de todas essas palestras, e tenho mais de 2.000 páginas de poesias compostas em próprio punho pela gurizada, que é a prova de que quando tu cria um ambiente, mesmo falando de um assunto pesado e chato como o crack, tu consegue fazer com que a galera preste atenção e multiplique, né? Então, esse é o conceito que a gente tenta passar adiante, que não basta dizer não. Se hoje boa parte das mortes ligadas ao crack estão ligadas a pessoas que disseram não, que são vítimas dessa violência. Então é mais uma prova de que não é só dizendo não que a gente vai ter que combater o crack, é mostrando para as pessoas que é uma roubada, que ele não gera benefício, que a longo prazo ele te deixa broxa, te deixa impotente, sabe? Então é quando a gente consegue passar esse conceito de uma maneira mais leve, a gente mostra para a gurizada. E eu tenho aprendido bastante, tenho visto assim como a gente tem dificuldade em repassar verba pública para as comunidades terapêuticas. E por que isso é um problema? Porque uma clínica de desintoxicação ela é muito mais cara que uma comunidade terapêutica. Só que o crack não tem muleta, não tem nenhuma substância conhecida pelo homem que vai amenizar a fissura. Então, tanto faz tu vai botar numa clínica ou numa comunidade terapêutica. O que esse usuário de crack precisa é de tempo, é de amor, é de dedicação. Claro que tem comunidades que são falcatrua, que estão ali para ganhar dinheiro, tem que ter acompanhamento médico, tem que ter uma série de critérios, e só que esses critérios não estão claros ainda. Então, o que adianta ter 4 bilhões do governo federal se a gente não vê esse dinheiro? Esse dinheiro é para inglês ver. A gente tem que aproveitar que tem um dinheiro e cobrar mais, principalmente do governo federal, para que esse dinheiro se transforme em realidade, se transforme em prevenção, se transforme em política pública para dificultar a entrada da matéria-prima no país, porque nós não produzimos a matéria-prima do crack. Então é uma série de questões que podem melhorar essa questão do crack, mas quando a gente entende que é uma epidemia e que a gente tem que dizer não para ela, eu acho que a gente está dando um primeiro passo e eu faço isso
muito mais com uma propriedade de um artista do que com um deputado. Porque a galera ouve dentro da sala de aula o músico, não ouve o excelentíssimo senhor deputado. Sim. E eu me orgulho muito disso, de ter essa conectividade, principalmente com a gurizada mais nova, para também passar um recado e para dar um pouco do exemplo, né? Que na noite a gente vê muita coisa, né? E eu tenho muitos amigos que se deram mal por causa disso, mas a gente não tenta achar os culpados, a gente tenta achar soluções e pensando sempre daqui para frente. Porque é muito fácil tu sentar numa cadeira, tu ficar ali na tua casa e dizer, o culpado é esse, o culpado é fulano, é o Beltrano. Não, o culpado é a sociedade que não se deu conta de que o crack era uma epidemia, que deixou ela se transformar num vírus, em algo assim que gera muita violência. Só para te ter uma ideia, hoje a violência gerada pelo crack já mata o dobro do que acidente de trânsito no nosso país. E isso que só 8% das mortes estão ligadas à overdose. Então é o comportamento desse usuário que gera tanta violência. A gente vê todo dia, né? A gente ouve todo dia no noticiário pessoas latrocínios que também virou uma febre em função do crack, muitos homicídios, e principalmente uma coisa que eu ouvi tu falar e eu acho muito importante o usuário do crack, ele tem que ser tratado como doente, não tem que ser tratado como viciado. Ele precisa de um tratamento onde toda a família esteja inclusa, porque não adianta tu ter, de repente, numa família, uma mãe te apoiando se todo mundo não tá do teu lado, porque, como tu disse, não existe um tratamento, uma substância. O cara que se cura do crack é na raça, né, mano? Tem a Superman, né? Ele tem que ter, então... Tu quer ver um exemplo que a gente sempre dá, é o seguinte, né? Muitas vezes... a família tem lá 2 filhos, digamos, tá? Daí o mais velho entra na pedra. Daí toda a família se desespera e começa a dar atenção pro mais velho. O que o menor pensa assim? Tudo que eu queria era essa atenção. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ou quando um pai diz pro filho, o crack mata, não entra nessa. Daí tu vê um amigo teu fumando e vê que tu não morreu. Não é o crack que mata, é a violência gerada pelo crack que mata. São coisas diferentes. Quando tu gera dúvida, tu pode estar dando a possibilidade para que esse moleque experimente. E se ele experimentar, ele tem 80% de chance de viciar na primeira vez. Então, é muito rápido. Então, o que a gente tenta mostrar é isso, que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais amor a gente puder dar, quanto mais a gente cuidar, quanto mais a gente tiver uma relação aberta com os nossos filhos, por mais que tenha essa dificuldade do adolescente ter aquela rebeldia de não querer falar com os pais, de não querer prestar, às vezes, tanta atenção, tenta sacar isso, tenta interpretar. Se muitas vezes ele não está falando contigo, ele pode estar te dando pode estar usando de outros gestos, de outros mecanismos para se comunicar contigo. E eu acho que o maior educador de uma criança não é o professor, é o pai e a mãe dessa criança, porque eu sou o maior responsável pelo meu filho. Quem tem que dar educação, quem tem que dar limite, quem tem que dar amor para ele sou eu. Eu não posso passar a responsabilidade disso para um professor. Eu acho que o maior desafio que a gente pode ter na nossa vida é criar um filho. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então, trabalhar o conceito de planejamento familiar, de cuidar da gravidez na adolescência, de ter uma série de atitudes preventivas são fundamentais, assim como, né, não basta remediar, a gente tem que prevenir, e principalmente em relação ao crack é fundamental, porque se tu leva 1 ano para tirar o cara da pedra e em 15 minutos, numa vacilada, ele pode entrar nessa, é matematicamente impossível tu resolver o problema social com leito. Não é o leito, ele resolve o problema de uma família. Agora, o problema social é só com prevenção, é só com informação, é ocupando a gurizada, fazendo com que a escola não seja chata. Né? Tá se falando muito em educação agora, em que os royalties do petróleo têm que ir para educação, 10% do PIB tem que ir para educação. Mas que educação é essa? A educação ela tem que ser para atrair o jovem para dentro da escola. Hoje o bom aluno, o cara que manda bem em matemática é o CDF. Sim. Então o CDF é de ferro, tu tá ofendendo o cara. O cara não é legal ser bom aluno, parece. E a gente Sim. tem que mudar isso. Por que o malandro não pode ser bom aluno? Por que o esportista, por que a referência dentro do grupo não pode ser bom aluno? Para isso, a gente precisa de escola de qualidade,
Para isso a escola tem que estar aberta no turno inverso. Não adianta ter computador na sala de aula se o moleque não pode usar esse computador. Muitas vezes tem computador, tem internet, mas a sala fica fechada porque não tem um monitor lá. Não adianta. Não é 2 horas por semana que tu vai alfabetizar digitalmente uma criança. Não, tu tem que dar espaço para ela pesquisar, para ela buscar informação, para ela ter sede pelo conhecimento, para daí sim poder usar essas ferramentas a seu favor, né? E, mano, mudando um pouco de assunto, um assunto que está bem atualizado agora do momento, questão dos protestos. Qual é a tua opinião sobre os protestos que a gente está vendo aí no Brasil inteiro, aqui em Porto Alegre, que formou-se uma guerra civil praticamente, alguns protestos. Qual a tua opinião sobre esses protestos? O que tu acha que muda isso? E o que tu acha que as pessoas têm que continuar fazendo? Porque fala-se muito depois dessas questões de vandalismo, vamos parar porque já está prejudicando. O que tu acha a respeito de tudo isso? Eu estou muito feliz com o que está acontecendo, porque a rua sacudiu o Brasil. Sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo é um divisor de águas na política brasileira. Hoje, até ontem, as pessoas ignoravam a política. E ignorando a política, elas estão se afastando da política. Isso dá espaço pro cara mal tomar conta. Sim. Então, consequentemente, a gente generaliza como todo mundo interesseiro, como todo mundo aproveitador, e na verdade não é assim. Eu acho que tem gente boa em todos os partidos e tem gente ruim em todos os partidos. O que a gente precisa é oxigenar a política com pessoas que têm o que perder. No meu caso, por exemplo, eu tenho 20 anos quase de atividade artística. Se eu queimar meu filme na política, eu não vou estar colocando a minha carreira política em jogo, eu vou estar colocando o meu maior patrimônio, que é o que eu construí, que é essa imunidade artística de tu entrar em qualquer lugar, de tu ser respeitado por ser um artista em qualquer lugar, e isso é muito caro para mim, eu tenho muito orgulho disso. Agora, por que eu estou feliz? Porque eu acho que a partir de agora a grande mídia vai ter que começar a divulgar as coisas boas que acontecem na política. Por exemplo, eu sou um cara do rock, que sou o primeiro músico do Brasil a me reeleger deputado, tá? No meu primeiro mandato, dos 55 deputados, eu fui o que menos gastou verba pública, né? A gente está falando em compromisso com dinheiro público, em transparência, e pô, não saiu em nenhum grande jornal, não saiu em nenhuma TV, nada sobre isso, entendeu? Eu sou o único deputado dos 55 desse mandato que não usa indenização veicular. Para quem não sabe o que é indenização veicular, eu tenho direito a ter lá, se eu usar os quilômetros, se eu usar cartão combustível, R$6.000 por mês. Pô, quem é que ganha R$6.000 por mês no Brasil, entendeu? Eu sou o único que abre mão disso. E quem é que reverbera isso? Muito pouca gente. Quem tem que estar falando disso sou eu. Mas ao mesmo tempo... Pô, eu acho que toda essa atitude e se eu entro para política não é para gastar, é para ter compromisso com o dinheiro público. Então, a partir de agora, as pessoas vão começar a dar valor para isso. E eu estou muito feliz e estou dormindo muito tranquilo, porque eu tenho que perder. Eu não posso só ganhar na política. Sim. Primeiro, eu sou uma pessoa agradecida já, porque o que eu aprendi nesses 7 anos dentro da Assembleia Legislativa, eu não aprenderia em nenhum lugar do mundo. A gente aprende a entender as pessoas, né? Eu digo, a política é um grande jogo de pôquer. Tu tem que saber se o cara tá falando a verdade, se ele tá mentindo, se ele tá falando aquilo para te usar, para te convencer em relação a alguma coisa. E quando a gente entende isso, a gente a gente pode oxigenar a política. Se tu for ver, pô, o meu partido não tem nada a ver com o partido da Manuela. Mas a Manuela é uma pessoa que tem muito mais a ver comigo do que muita gente que está hoje filiada no meu partido. Então, eu acho que essa nova geração que está na política, ela não tem ranço. A gente não briga por brigar porque nós somos de partidos diferentes. Não, a gente se respeita e acho que quando um tiver a oportunidade de administrar o estado, a cidade, o país, vai se criar um grande grupo para todo mundo poder ajudar. Né? Por exemplo, a gente fala tanto em educação. Eu tenho lutado sozinho a questão da internet, para a internet ser gratuita. E por que eu falo tanto em internet gratuita? Primeiro, porque com 50 milhões de reais, que é R$5 por gaúcho, que é 2 apartamentos na Barra da Tijuca, né, o apartamento do Romário,
tu fecha um anel de fibra ótica público no estado do Rio Grande do Sul e leva a internet pública para todas as cidades do Rio Grande do Sul com 50 milhões de reais. Com R$5 por gaúcho nós somos 10 milhões de habitantes. Entende? Em 2010 eu fiz um seminário sobre internet para todos e fiz o Tarso, o Fogaça e a Ieda, que eram os favoritos, que eram, né, os que tinham mais chance de ganhar o governo do estado, a se comprometer em fazer a CE Telecom, por exemplo, que é usar a estrutura da CE para a gente fazer uma internet pública, porque se a gente faz uma internet pública, a internet não vai ser só business, não vai ser só negócio. Sim. A internet vai ser social. E hoje não é justo que o meu filho, desde 1 ano de idade, tenha acesso à internet, à informação, ao YouTube, a todas essas tecnologias, e o cidadão de baixa renda não tenha. E por exemplo, assim, o que eu sempre digo para a juventude? Hoje, qual é a grande dificuldade do jovem em conseguir um emprego? Falta de experiência. Claro, ele está estudando, ele está batalhando, ele não tem experiência. O que pode compensar essa falta de experiência do jovem? A facilidade com que ele assimila a tecnologia. A gurizada não tem medo da tecnologia, não tem medo do computador. Então, quanto mais a gente der acesso à informação para a gurizada, menos a gente vai estar criando um abismo social. Porque hoje não existe sistema produtivo sem tecnologia, sem internet. E se a gente vai ver, 70 milhões de brasileiros, ou seja, 1/3 do Brasil, nunca acessou a internet. Não, e outra coisa, né, mano? Hoje em dia, tu tem curso de todas as espécies que são feitas pela internet, tu não precisa o EAD, presença, na distância, né? Então exatamente. Isso é mais um recurso para dar chance para as pessoas, independente da idade ali, digamos de 15 anos até, para começar a fazer cursos pela internet e aí entrando naquela questão de ocupar o tempo dele, porque se ele sem internet ele poderia estar na rua, mas a gurizada gosta da internet, né? A gurizada quer ficar conectado. Não, eu acho assim, ó, o que casa como uma luva com a internet? O esporte. Porque a internet ela é muito virtual. Então é aquela coisa, o cara não pode ficar o tempo inteiro também na frente, ele tem que saber mexer, ele tem que saber usar aquilo a seu favor. Agora ele tem que também poder jogar o futebol dele, tem que dar a corrida dele, tem que se manter saudável. Então, se a gente tiver dentro da nossa escola, educação de qualidade, no turno inverso tiver cultura, esporte e inclusão digital através da internet, a gente está dando uma oportunidade para essa gurizada. E é um investimento perto do que a gente vê aí, é barato e que pode, sem dúvida nenhuma, melhorar a vida das pessoas. A internet vai resolver todos os problemas do mundo, dar acesso a todo mundo? Não, mas é o primeiro passo. Mas foi através da internet que criou-se esse movimento no Brasil inteiro, né? Exatamente. Inclusive, eu queria aproveitar, né, a tua audiência, que a gente tem um movimento Internet Livre, movimentointernetlivre.com.br, que é um abaixo-assinado virtual que a gente faz ali a favor da internet livre, a favor da internet pública. Quem puder assinar lá é só deixar o e-mail e a identidade, que automaticamente já vai fazer parte do movimento, já vai receber informações aí, e a gente quer aproveitar justamente essas manifestações para mostrar que a internet sim pode ser uma saída. Ainda mais que as comunicações no Brasil elas foram privatizadas antes da internet, antes do celular. Então, todas as obrigações elas são para telefone fixo. E telefone fixo hoje é obsoleto. A gente sabe da importância de dar acesso à informação através da internet, principalmente para quem mais precisa, que é o cidadão de baixa renda. Pra gente finalizar, mano, voltando só uma casinha ali no que tu estava falando sobre a questão política, do político ser corrupto ou não, pra gente lembrar também, porque muita gente reclama que tem muito político corrupto, mas nessas manifestações que foram legítimas que nós tivemos, também tinha vândalo. Então se tem na política honestos e tem corruptos, é porque no nosso meio também tem, e muito se falou durante esses protestos, que o cara que está lá protestando é o cara que vai no mercado e não devolve o troco que ganhou a mais. Então essa mística tem que acabar de que é só na política que tem corrupto. Corrupto tem num país, não é só na política, né? Não, é óbvio, tem corrupto e tem corruptor.
né? Para te ter o corrupto, tu tem que ter o cara que está disposto a fazer aquilo. Agora, que eu acho que quando tu tem atitude, as pessoas não têm coragem. Eu, em 7 anos que estou lá, juro por Deus, nunca ninguém bateu na minha porta e disse assim, mano, eu vou te dar um pouquinho aqui para te fazer isso para mim. Porque quando a gente tem atitude, tu mostra que é diferente. As manifestações, elas fazem parte da história do nosso país já. O país se indignou com tudo, mesmo no meio da Copa das Confederações, a galera foi pra rua indignada com tudo que está acontecendo, com a falta de investimento em educação, em saúde. Mudou, o Congresso correu atrás, a presidente da República disse, eu quero falar com vocês, calma aí, em menos de uma semana se garantiu os royalties do petróleo para educação e para a saúde, se transformou a corrupção em crime hediondo, se acabou com a PEC 37. Então, isso já foi uma vitória das pessoas. Se tem gente infiltrada, porque eu acho que as pessoas que estavam lá para fazer vandalismo estavam infiltradas para ofuscar um movimento social que saiu para a rua, que não tinha uma organização, que não tinha uma liderança, então se aproveitaram disso. Para mim, não precisa, não pode desmerecer o Brasil que saiu para a rua indignado com isso. Agora, reforma política só se faz com reforma tributária. Reforma política não é transformar a eleição em financiamento público de campanha, não é só isso que vai resolver o problema, ou transformar voto proporcional em voto distrital. Nós temos que fazer uma reforma tributária para diminuir imposto, para melhorar. Hoje, assim, de cada R$100 que a gente paga de imposto, e todos nós trabalhamos do dia 1º de janeiro até o dia 29 de maio só para pagar imposto no país, tá? De cada R$100 que a gente paga de imposto, 63 vai para Dilma, R$63 vai para Dilma, 20 vai para o Tarso e 17 vai para o prefeito. Onde é que resolve os problemas da vida da gente? É na prefeitura. Entendeu? Quem é que a gente tem condições de saber se está bem ou se não está? É o prefeito, é a prefeitura, é o vereador. Nos Estados Unidos, países desenvolvidos, 1/3 do dinheiro do imposto vai para o governo federal, 1/3 vai para o estado e 1/3 vai para a prefeitura. Então, a gente tem que redistribuir esse bolo tributário, porque senão é o seguinte, tu chega lá em Brasília, é um monte de salinha, é um monte de gente cheio de dinheiro, cheio de recurso, e se tu não conhecer o cara, se tu não for amigo do cara, se tu não criar mais um ministério para poder botar mais o outro partido para votar contigo, não resolve os problemas. Então a gente está inflando uma máquina e o dinheiro não chega até quem pode investir, que é quem está aqui, quem conhece a realidade de uma cidade. A gente não mora no Brasil, a gente não mora no estado, a gente mora na cidade, a gente mora em Porto Alegre. Então, e não falo isso por bandeira política, por A, B ou C, por apoiar A, B ou C. Até porque quando o Tarso se elegeu governador do estado no primeiro turno, eu fui o único do meu partido que apoiei a Dilma. Porque eu acho o seguinte, se o Tarso é governador do estado e a gente está sempre na contramão, vamos botar alguém do partido dele como presidente, porque assim vai ser mais fácil para trazer recurso para o estado do Rio Grande do Sul, entendeu? Melhor, né? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar menos em ideologia, tem que se pensar menos no partido e pensar no que pode ser melhor para a nossa sociedade. Daí a gente vai ver o seguinte, quando eu era situação, eu fui contra a IEDA e fui a favor dos professores. Agora que o meu partido não está na situação, é muito fácil eu dizer que eu sou a favor dos professores. Mas tu vai ver de quem era situação e virou oposição, ou de quem era oposição e virou situação, o único dos deputados estaduais que assinou a frente parlamentar do piso nacional fui eu. Então eu acho que é esse tipo de coisa que queima o filme. Quando tu tá num lugar, tu tem um discurso. Quando tu tem o poder, tu tem um outro discurso. E se eu sou deputado estadual, é por uma coisa só. Eu me coloquei à disposição para ser candidato por uma coisa. A escola não pode ser chata. A escola tem que ser legal. Sempre foi esse o meu discurso, entendeu? Então, se eu acho que a escola tem que ser legal, como é que eu vou ficar contra o professor? Eu seria incoerente. E se eu for incoerente, eu não vou estar perdendo meu patrimônio político. Eu vou estar perdendo a minha história, a minha trajetória pública através da música que eu construí ao longo de quase 20 anos.
Bom, galera, o papo tá bom, mas a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer novamente, mano, obrigado pela tua presença. Volte sempre aqui na TV Restinga, no Boteco Esporte Clube, e que continue essa carreira aí, tanto com a comunidade como na Assembleia Legislativa. Obrigado por ter vindo, mano, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vejo a política como um instrumento de renovação. Eu acredito que um político só pode se reeleger. Eu não vou mais ser candidato a deputado estadual, porque ou eu cresço ou eu largo a política. E eu acho que se todo mundo pensasse assim, tu ia pensar assim, ó, eu tenho 8 anos para fazer meu trabalho. Se eu for reconhecido, eu cresço. E cada vez eu vou crescendo mais. Essa coisa de se perpetuar, de estar sempre ali, de continuar sempre na mesmice, eu não acho legal. Eu não preciso da política para viver, graças a Deus. Sou uma pessoa que entendeu que a gurizada prestava muita atenção no que eu tinha para dizer, então eu tinha que me dedicar não só à música e a representar essas pessoas. Aprendi muito na política, então na próxima eleição ou eu cresço ou eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha vida, porque senão a gente não dá espaço. E se eu ficar sempre na Assembleia, sempre como deputado estadual, daqui a pouco eu já vou, não interessa o que eu penso, interessa em eu continuar aqui. Claro. E eu acho que na política a gente tem que ser ousado, a gente tem que dar espaço para os novos. E é isso que a gente está vendo, né? Tenho certeza que vai haver uma renovação na política a partir do ano que vem e acho que isso é muito bom, independente de eu dar um passo adiante na minha carreira política ou não. Isso aí quem vai decidir vão ser os eleitores e já me sinto satisfeito, já acho que, né, em 8 anos aí que a gente vai fazer política, não tem uma coisa, não tem um ai para ninguém dizer a meu respeito. Vou continuar sendo o Mano Chains, vou continuar sendo um cara que atende os meus fãs. O mínimo que eu posso fazer é bater uma foto, é sorrir para as pessoas que gostam do que eu faço, porque eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, não pela política, por ter sido um cara que fez música e venceu num país como o nosso, onde é tão difícil das pessoas darem valor para a cultura. Então, eu só posso agradecer. As experiências que eu tive na minha vida são muito satisfatórias e sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa agradecida por isso. Fica aí, né, essa ideia e te agradeço por poder falar aí mais de 1 hora sobre futebol, sobre música, sobre política, né, coisas que me dão prazer e que são importantes ao mesmo tempo, até para que as pessoas possam se aproximar um pouco mais da política e possam entender um pouco melhor como funciona o parlamento. A gente está à inteira disposição lá para trocar uma ideia com a galera. É isso aí, valeu, mano, valeu, galera, grande presença, ficamos por aqui, tchau. Tchau, valeu.